Amém, glória a Deus. Amém, Deus abençoe os amores. Amados, essa é uma imagem aí que eu pedi para colocar. Eu fiquei até na dúvida de colocar essa imagem dentro da igreja, sinceramente, mas é a imagem que chocou o mundo, né? E também me chocou. Não chocou Jesus. Nada surpreende Jesus. Mas me chocou, né? E aí eu quis, pensando, trazer uma palavra sobre isso, pedir a Deus que Ele me desse uma palavra sobre esses últimos acontecimentos, sobre essas coisas, né, que vem acontecendo. Amém? Pode tirar essa imagem, por favor, Sandra? E se os irmãos puderem colocar uma música que tenha pelo menos 3 acordes, eu agradeço. O seu Jesus é o Filho de Deus ou alguém que o mundo idealizou? Vou explicar. Tem uma grande diferença entre o Filho de Deus e o que o mundo idealizou. E essa pergunta que eu quero fazer e que eu fiz para você, acho um pouquinho só, disso que aconteceu nesses últimos dias. Atrás, os judeus esperou por quase 3.000 anos um resgatador. Aí chegou Davi, que era um grande rei, era um guerreiro. Davi, ele conquistou terras, ele derrotou gigantes, ele foi valente, ele foi um sucesso. Veio Salomão, que também continuou naquela linha, foi um sucesso. Então ali depois de Davi, faltou alguém assim, vamos dizer assim, um grande rei na nação. Faltou um grande rei em Israel. Então aí durante os últimos 1000 anos, entre Davi e o nascimento de Jesus, que foi aproximadamente 1000 anos, aquele povo judeu sonhou. Eles idealizaram um rei que viria salvá-los. Eles criaram um estereótipo de um Deus que viria salvá-lo. E esse Deus, e esse Jesus, e esse rei que viria nascer, ele tinha que ser da linhagem de Davi. Provavelmente ele esperava alguém muito bonito, talvez olhos claros, talvez muito forte. Eles esperavam um rei que soubesse lutar com a espada e que desafiasse todos os outros reis vizinhos, como fez Davi. Afinal de contas, eles esperavam um rei chamado Filho de Davi. Eles esperavam alguém eloquente, que vivia em palácios, que nascesse em palácios. E aí eles nunca encontraram. E até hoje, eles procuram esse rei, com essas características, com esse estereótipo, que eles construíram. Durante séculos, eles ensinaram as suas crianças, seus filhos, a esperar um rei assim, forte. Eles erraram.
Mas eles erraram, não era porque as Escrituras os enganou. Não foi porque as Escrituras os enganou. É incrível como Isaías, que talvez seja, depois de Moisés, um dos profetas mais conceituados do judaísmo, esse mesmo Isaías, que é um dos profetas mais conceituados do judaísmo, esse mesmo Isaías que foi o profeta que mais escreveu, mais profetizou sobre Jesus, sabia? Nenhum outro profeta chegou nem perto do que Isaías falou de Jesus. Abra a palavra lá em Isaías 53 para mim. Isaías 53. Quem pode colocar aqui na frente para mim? Isaías 53, é possível? Ah, já está? Obrigado, gente. Muito obrigado, Deus abençoe. Na minha versão, que é a linguagem de hoje, obrigado, Simone, diz assim, Isaías falando, tá? Ele está profetizando, está vendo lá na frente, né? Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Eu vou ler nessa versão aqui, tá? Para ficar tudo igual. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, quer dizer, como uma planta nova diante dele, e como raiz de uma terra seca. Ele está falando de Jesus. Ele está falando de uma plantinha que nasceu numa terra seca. Ele está falando de Jesus, essa plantinha é de Jesus. E ele continua: não tinha boa aparência, não tinha formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Sabe de quem ele está falando? De quem ele está falando? Jesus era feio. Ah? Vocês estão com medo de dizer que Jesus era feio? É isso que Isaías está falando. É isso mesmo que Isaías está falando, que não havia beleza alguma que chamasse a atenção. E ele continua, não tinha, volta só um minutinho, finalizando, não havia boa aparência nem formosura. Olhamos para ele como não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Em algumas versões diz homem trabalhador, e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Isaías está falando que ele era como se a gente rejeitasse a olhar. Sabe, você já passou perto de alguém que você olha para a pessoa assim e você fala assim: eu não gosto nem de ver. É isso que Isaías está falando. Isaías está falando exatamente isso de Jesus. Então, parando aí, eu não sei aonde foi que o povo judeu esperava um Jesus diferente. Porque Jesus foi uma decepção total. Jesus, o Filho de Deus, foi uma decepção total. E quem esperava um rei que nascesse em palácios, andasse numa carruagem com uma túnica vermelha e com sua coroa, se decepcionou e até hoje nunca encontrou esse Jesus. Até hoje os judeus não encontraram esse Jesus.
Durante séculos, essa foi a imagem que eles sonharam, que nasceria um Jesus que pisaria na Babilônia, no Iraque, sabe, explodisse tudo. Jesus foi uma decepção. Sonhar com Jesus nos seus moldes, tentar encontrar um Jesus idealizado na sua cabeça, é um perigo, porque certamente você vai se decepcionar com Jesus verdadeiro. Você vai decepcionar. Jesus, filho de Maria, carpinteiro até os 30 anos, não batia com as expectativas do povo. Era criado na Galileia, Mamauá, sabe? Nossa cidade não é boa, graças a Deus não é boa, adianta. Não é em Nova York, não é no Rio de Janeiro, não é São Paulo, entendeu? Não é BH, isso é uma hora. Eles esperavam que Jesus fosse pelo menos, sabe, o rei que eles esperavam era um rei que fosse ensinado nos palácios, como Moisés, que tivesse uma espada como a de Davi, que tivesse a sabedoria de Salomão. É tão estranho que Jesus, ele nasceu numa cidade pequena. Miqueias fala sobre isso. Os amados que acompanharam lá em Miqueias 5 fala sobre isso, que a cidade de Belém não tinha nenhuma importância antes do nascimento de Jesus. Ele até fala, você é uma cidade pequena, mais ou menos assim, você, uma cidade pequena, esquecida por todo mundo, daí sairá o grande rei. Mas até então Belém não tinha nenhuma importância, Davi tinha vindo de lá, mas não era, né? Uma Jerusalém, não era Jericó, entendeu? Então Jesus nasceu em Belém, Jesus cresceu em Nazaré, e aí? Para vocês terem uma ideia da importância de Nazaré, um dos seus discípulos, Natanael, quando foi chamado por Jesus, Filipe, foi lá e falou, Natanael, tem um homem aqui, que ele é o Filho de Deus. Aí o Natanael, um dos seus discípulos, falou assim para ele, mas de onde ele é? Aí o Filipe falou para ele assim, ele é lá de Nazaré. Aí Natanael, que é o Bartolomeu mesmo, Natanael e Bartolomeu mesmo, falou assim, mas pode alguém vir, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Sai alguma coisa boa daquele lugar? É possível que saia alguém que preste de Nazaré? E aí o Filipe levou para ele, então, aí ele leva até Jesus, aí a partir é outra história. Mas eu estou querendo dizer para você que Jesus, ele decepciona as pessoas que esperavam que ele nascesse nos palácios, que ele nascesse em Jerusalém. Mas não é por causa da Bíblia, não é por culpa da Bíblia, que Isaías explicou como ele seria. As pessoas que idealizaram Jesus na mente delas, que queriam um Jesus diferente, Jesus nunca mudou. Jesus não mudou a rota no meio do caminho. A profecia era essa. Mas acho que não era culpa dos judeus, né, pastor? Coitado. É Jesus, culpa de Jesus.
Jesus que não veio como eles esperavam, né? Não é culpa dos judeus. Para quem esperava um grande rei, vem alguém que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:3. Que Jesus é esse? É muito humilde, não serve. Esse aí vai nos representar. É esse aí que nasceu numa manjedoura lá em Belém, criado em Nazaré. Esse aí, não é esse. Aquele estereótipo criado na cabeça durante séculos não batia com Jesus, Filho de Deus. Era diferente. Era muito diferente. Porque eles queriam prova, sabe? Eles queriam alguém poderoso. Lá em Mateus 16 diz que alguns saduceus chegaram para Jesus e falaram: tá bom, você é filho de Deus? Você está falando que você é filho de Deus? É? Então quero ver prova para nós. Faz um grande milagre. É isso que nós esperamos de um grande rei, do nosso Redentor. E Jesus podia fazer um grande milagre. Fez muitos, não fez? Mas Jesus olha para aqueles saduceus e fala: vocês não vão ver o milagre. Eu não vou fazer milagre para vocês. Que decepção. Não batia. Os saduceus e os fariseus, eles queriam Jesus do jeito deles. Lá em Mateus 8 diz que Jesus curou um filho ou um empregado de um centurião romano. Como pode alguém que se diz rei dos judeus, como pode alguém que nós esperamos por séculos ir lá e curar um romano? Na cabeça deles, Jesus deveria matar aquele homem. Era romano, Roma dominava Israel. Roma era inimiga de Israel. Esse Jesus, esse rei, não batia, sabe? Não tinha nada a ver com aquilo que eles esperavam. Mateus 22. Alguém chega para cobrar o imposto de Jesus. Alguém gosta de pagar imposto aqui? Se alguém gosta de pagar imposto aqui, conversa com o Tiago. Por favor. Entendeu? Converse com o Tiago. Eu não aguento mais o Tiago ouvir falar do Tiago são impostos. É o cara mais contra impostos do mundo, até o Tiago. E eu falo para ele: pastor, até Jesus pagava, você não quer pagar? Não, tem que pagar. Entendeu? A gente não acha certo, né? Na brincadeira da parte, eles esperavam alguém que defendesse Israel. Aí vai Jesus, sabe? Jesus, ele pega. Alguém vai cobrar e quer confrontar Jesus, e quer que ele confronte Roma, sabe? Aquelas pessoas queriam que ele confrontasse Roma, e chega para ele e fala: Jesus, é lícito pagar imposto a César? Jesus, ele, como judeus, rei dos judeus, ele poderia bem falar, né? Lógico que não, eles são os exploradores do nosso povo, vamos nos armar e vamos contra eles. É isso que eles esperavam. Mas Jesus, ele pega uma moeda, vou dar uma moeda para
alguém: quem tem uma moeda? Quem tem uma moeda? E ele pega aquela moeda na mão, ele diz assim: de quem que é? Quem que está cravado aqui na moeda? Quem é esse que está cravado na moeda? E eles falam: César. Jesus então diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que decepção para aquele povo. Jesus não defendia. Que decepção. Jesus é o rei dos judeus que veio, e quando Pedro cortou a orelha do Malco, que era romano, soldado romano, Jesus dá uma bronca no Pedro, pega a orelha do Malco e põe no lugar de novo. O que faz com esse Jesus? Jesus conversa com o samaritano. Judeu não gosta. Jesus conversa com o samaritano, onde já se viu, com a mulher ainda samaritana. Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma parábola lá em Lucas 10, que o bom da história é o samaritano, não é o judeu. O rei dos judeus, ele vai contar uma parábola, ele vai fazer uma analogia, e ele conta a história do personagem principal, o bondoso da história, o mocinho da história, é um samaritano. Não é definitivamente o Jesus que eles queriam. Não tinha trajes reais, não andava nas carruagens, não morava em palácios, não frequentava os melhores jantares. Em Mateus 27, 29, então, os judeus, então agora eles vão mostrar para Jesus qual é o Jesus que eles esperavam. Mateus 27, 29 diz que depois de prender Jesus, eles pegam uma capa vermelha como uma capa de rei, e eles colocam, primeiro tiram a roupa de Jesus. É porque Jesus precisava, aquele rei precisava se identificar com aquele povo. E aquele povo era um povo imoral. Então eles arrancam a roupa de Jesus para ficar o rei deles. Agora sim eles teriam rei. Eles pegam a capa vermelha e veste Jesus, porque agora sim Jesus estava com uma capa de um rei, do jeito que eles imaginaram. Eles vão lá, constroem uma coroa de espinho e colocam na cabeça de Jesus, porque agora sim aquele homem tinha uma coroa. Eles não encontraram Jesus, eles não encontraram o rei. A questão é que o reino de Deus começa por dentro. O reino de Deus começa por dentro. E eles só viam o exterior.
rei que traz os reais nunca foi encontrado. O mundo só tem olhos para o exterior. Aquele que ia ao encontro de leprosos não serve como nosso rei. Aquele que vai no depósito de doentes, igual diz lá em João 5, quando fala que Jesus, ele desviou do caminho para ir até o tanque de Betsaida, ou Betesda. Ele vai naquele tanque porque era um tipo de um hospital. Bom, um hospital sem médico. Era onde as pessoas ficavam, os doentes. E era um lugar tão grande que a Bíblia diz que tinha 3 andares. Não era uma construção pequena, era um lugar só de doentes. Jesus, ele passa lá para curar um doente. Rei não vai em lugares assim. A culpa não era deles. A culpa era de Jesus que os decepcionou. Jesus não podia pelo menos aprovar o apedrejamento daquela mulher samaritana, daquela mulher pega em adultério, desculpa. Pelo menos isso para ajudar, para ele ter um ibope um pouco melhor, sabe? Porque se ele fizesse isso, ele ia cumprir as leis de Moisés. Jesus não podia fazer isso. Pelo menos dar um ok para as pessoas apedrejarem aquela mulher que foi pega em adultério. Subiria o ibope dele, sabe? Ele ganharia muitos seguidores, muitos likes. Era isso que se esperava de Jesus. O próprio Paulo aprovou o apedrejamento de Estevão. Por que Jesus não podia aprovar? E olha que Estevão nem foi pego em adultério, né, pastor? Paulo aprovou. E a mulher que é pega em adultério, Jesus não aprova. Ah, mas se Jesus parece que esse Jesus não quer se enquadrar em nada, sabe? Ele não busca ser um influencer, ele não busca seguidores assim, as multidões, ele não quer ser popular, parece. É tanta diferença entre o que Jesus era e o que eles esperavam de Jesus, que um dia Jesus mesmo parou e falou assim: peraí, gente, peraí. Quem que eles dizem que eu sou, afinal de contas, hein? Mateus 16:13, Jesus pergunta para eles: peraí, quem eles dizem que eu sou, afinal de contas? O que eles pensam sobre mim? Aí esses discípulos falam: alguns falam que o Senhor é João Batista, voltou a viver, ressuscitou João Batista. Alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias. Jesus, você sabe que não está escrito isso na Bíblia, é só uma análise assim que às vezes a gente imagina, né? Lendo assim a palavra de Deus, que Jesus ele estava tão oprimido ali pelas pessoas buscarem algo que ele não era, que eu imagino que Deus, ele lá do céu, olhando teu filho, ele manda um refresco, uma Coca-Cola para Jesus. Porque daí Jesus, ele vira assim, pelo menos para aquelas pessoas que estavam do seu lado ali, ele fala: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Só faltava, né? Ninguém sabia.
3 anos aqui, né? E vocês? Mas ele se vira para os seus discípulos e diz, né? Quem vocês acham que eu sou? E aí eu acho que é o momento da Coca-Cola, sabe? Deus lá de cima ele revela a Pedro, porque Jesus mesmo disse isso. E Pedro levanta e fala assim: o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Amém, amados? Amém. E aí Jesus ele olha para Pedro e fala: olha, vou te contar uma coisa, e nem foi de você isso, foi do meu Pai, foi do Espírito que te revelou isso. Ele sabia, ele sabia. Aí Jesus, poxa, até quem tem alguém aqui sabe quem eu sou, né? Não era definitivamente o rei que os judeus esperavam. Mas o que me chama muita atenção é que essas coisas se repetem. E é por isso que eu pedi para colocar aquele quadro no início. As coisas se repetem. A humanidade está decepcionada com Jesus. O mundo está decepcionado com Jesus de novo. Porque também nós criamos um estereótipo de Jesus. E esse Jesus que nós criamos, que as igrejas criaram, é um Jesus também diferente daquele que veio, que é Filho de Deus. Esse Jesus é um Jesus que ele tem que trabalhar para nós, ele tem que dar carro, ele tem que dar casa, ele tem que dar uma namorada bonita, um namorado bonito. Esse Jesus ele tem que consertar um casamento que você não trabalha para que seja um sucesso. Aí Jesus tem que consertar. Jesus tem que ser um coach, porque na empresa você não consegue convencer que você é um bom funcionário, então você não estuda, e aí Jesus tem que abrir as portas para você. Nós estamos decepcionados com Jesus, porque nós idealizamos um Jesus que é um facilitador para as nossas causas diárias. Nós acreditamos nisso. E eu tenho péssima notícia para você. Daniel, eu não vim na igreja para ter uma péssima notícia. Então eu vou falar para o Tiago lá, você sabe. Pastor Luiz. Se você procurar esse Jesus que você idealizou, não é o Jesus que nós pregamos aqui. Não é. É por isso que hoje, amados, tem o Jesus bombado na internet, tem o Jesus popular na internet, tem o Jesus, sabe, colorido na internet, tem o Jesus hippie na internet, tem o Jesus com piercing na internet, com tatuagem na internet, tem o Jesus que você quiser na internet. Você pode idealizar o Jesus que você quiser, contanto que você saia daqui hoje sabendo que esse Jesus que você idealizou não existe. Não existe. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, ele nunca mudou e nunca vai mudar. Ele é o que é, ele não se encaixa, sabe, nas suas expectativas diárias. Ele não é esse Jesus, não é. Não pensa que ele concorda com você porque você tem as suas desculpas. Ele não concorda. Ele não se adapta a você, entendeu? Jesus
glória, o Filho de Deus, o Jesus de todas as coisas, tudo foi feito por meio dele, para ele. Tudo. Está entendendo? Que você não consegue colocar Jesus numa caixinha e moldado à sua necessidade. Todo o universo foi feito por ele, por intermédio dele, para ele. E ele continua fiel à sua palavra. Romanos 14, nós encerramos hoje o estudo sobre o livro de Romanos. Romanos 14, 11 diz assim, amados, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Diz assim, ó, que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Acabou? Vocês estão entendendo, amados? As pessoas estão brincando com Jesus. Eles fazem, eles pensam que podem fazer o que querem com Jesus. Eu nem sei se Jesus se ofendeu com essa imagem. Quem é o cara? Entendeu? Mas eu me ofendi. Porque fizeram isso com o meu Jesus. Esse não é o Jesus que veio ao mundo, multiplicou pães e peixes, disse para o pescador que ele seria pescador de homens, não mais de peixes. Falou com um assassino, e esse assassino virou o maior cristão de todos os tempos, possivelmente. E eles estão brincando com o nosso Jesus. Eu lamento te dizer, mas Jesus não está na moda. Ele não está. Jesus não é legal. Jesus não é o cara. Jesus não tem compromisso com a turma do shopping. Jesus não tem compromisso com sua turma do futebol. Jesus não tem compromisso com a turma do barzinho. Jesus não tem compromisso com a turma da facu. Jesus não tem compromisso com a turma da academia. Jesus não tem compromisso com o pessoal da igreja, dos seus irmãos da igreja. Jesus morreu pela sua igreja. Não foi pelo time de futebol, não foi pelo pessoal da academia, não foi pelo barzinho. A turma do barzinho foi pela sua igreja. Como o Pai me amou, também eu vou saber. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que meu prazer e meu gozo permaneçam em vós.
e o vosso gozo seja completo, a sua felicidade seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. Vós sereis meus amigos. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15. Ele é o rei. Ele é o rei dos reis. Ele não será do jeito que eu quero. Ele não será do jeito que eu quero. Não se dobrará à vontade. Não vestirá roupas coloridas. Não ficará bombado. Não ficará legal. Porque é algo diferente daquilo que você imagina. Filipenses 3,6 diz assim: e achado na forma do homem, está falando sobre que Jesus é Deus, né? Diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz. Eu espero que esse Jesus não te decepcione. Os cristãos de hoje, eles também idealizaram outro rei, outro Jesus. Alguns querem colocar uma túnica nele, que não é vermelha, é colorida. Podem colocar. Já colocaram uma vermelha? Mas ele nunca mudará a sua essência. A túnica colocada em Jesus não mudou a essência de Jesus. Amém. A coroa de espinho colocada em Jesus não mudou a essência de Jesus. Esse Jesus, amados, que talvez você idealize, é muito provável que não exista. Jesus que não liga se você mentir de vez em quando. Esse Jesus que você pensa que ele não liga quando você dá um mau testemunho na faculdade. Esse Jesus que você imagina que ele não liga de você fazer algumas coisinhas erradas, pequenas, que você considera pequenas. Esse Jesus que você imagina que quando você está com seus amigos e bebe bastante, ele não se importa. Esse Jesus que você pensa que se você trai a sua esposa ou o seu esposo, ele não se importa porque ele é bom. Este Jesus não existe. Não existe. Esse não existe. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, já dizia Isaías, há 700 anos antes de Cristo. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele.
e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha que cortam a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do seu povo, foi sepultado ao lado de criminosos e foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Isaías 53. Acho que é melhor você e eu repensarmos sobre o Jesus que está na nossa cabeça, não é não? Senão, qualquer dia nós que vamos fazer um quadro parecido com esse, achando que Jesus está feliz. Talvez seja Jesus de alguma outra igreja, mas hoje tem igrejas que tem Jesus que se adaptam às necessidades suas. Tem muitas igrejas que tem Jesus que se adaptam às suas necessidades. Mas o Jesus que a gente prega aqui é esse aí, Isaías. É esse aí mesmo. Nós vamos ter que se encaixar com ele. Eu também, viu? Eu também vou ter que me moldar ele. Ele não vai se dobrar a mim, não. Vai não. É esse aí mesmo. Quem quiser, amados, seguir o caminho, quem espera ele voltar, quem está ansioso pela volta do Senhor Jesus Cristo, que ele vai levar o seu povo, entendeu? Vai reinar com ele. Mude, busque o Jesus de Isaías. Viu? Nem tinha cabelinho loiro, viu? Nem olhos azuis. Busque esse Jesus aí, verdadeiro, é esse aí mesmo. É esse que eu vou buscar, é esse que eu vou caminhar, é esse que eu vou no rastro dele, que eu passo. É esse aí mesmo que nós vamos, né? É esse que nós vamos no rastro. Eu quero orar por você, para que nós extirpamos da nossa mente os conceitos errados que nós temos sobre Jesus.